Hoje a gente vai mergulhar direto numa emoção super poderosa que, na verdade, é uma ferramenta biológica que pode atuar diretamente no seu sistema imunológico, no estresse e pode até alterar a sua percepção do tempo. Seja muito bem-vindo ao meu laboratório virtual, onde eu falo sobre ciência e mecanismos científicos que podem ser aplicados no seu dia a dia. O meu nome é Maitê, eu sou doutora em Ciências Biológicas pela Aberystwyth University, no Reino Unido, pós-doutora em Biologia Molecular pela New York University e em Genômica e Bioinformática pela Columbia University, nos Estados Unidos. Sabe aquele sentimento de deslumbramento, de admiração, de puro maravilhamento? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Historicamente, isso sempre ficou lá, restrito aos poetas, aos místicos, aos filósofos, né? Mas e se eu te contar que a ciência moderna finalmente decodificou os mecanismos por trás dessa emoção, derrubando aquela ideia que o deslumbramento é só um conceito espiritual e abstrato? O deslumbramento tem o poder de reduzir marcadores de inflamação, elevar o tônus vagal e até reduzir sintomas de Covid longa com apenas 1 minuto de prática por dia. A gente vai entender a neurobiologia por trás dessa sensação, dessa emoção, vamos entender por que o deslumbramento causa uma sensação física de quase sermos levantados e nunca uma posição de retração. Vou discutir como essa emoção silencia o ego e nos conecta ao coletivo e, mais importante, vou te dar protocolos práticos baseados em dados para que você possa aplicar essa ciência na sua rotina diária. A gente vai, então, passar por 6 pontos bem diretos. 1. A definição do deslumbramento pela ciência. 2. A neurobiologia do deslumbramento e o eu menor. 3. Os impactos do deslumbramento no estresse e inflamação. 4. A expansão do tempo. 5. A efervescência coletiva. E 6. Formas para você cultivar o deslumbramento. Para começar na parte 1, a gente precisa definir cientificamente o que é o deslumbramento. Você, com certeza, já sentiu e sabe que é até difícil de descrever, né? Porque é, sim, uma emoção complexa e bem poderosa. A gente sente deslumbramento quando encontramos algo tão vasto que desafia a nossa compreensão do mundo. Então, embora possa parecer um sentimento abstrato, a ciência define através de 2 pilares centrais. O primeiro é a percepção de vastidão, que, como eu falei, se refere à experiência de algo que é muito maior do que o próprio eu, seja em tamanho físico, como, por exemplo, quando eu fui visitar o Grand Canyon, quando eu morei em Nova York, foi, assim, um dos maiores sentimentos de deslumbramento que eu senti na vida. Foi realmente inexplicável. Você tem que ir lá para sentir na pele a imensidão e a beleza daquele lugar. Mas não é só tamanho físico, pode ser também algo de uma complexidade conceitual grande, como uma ideia teórica, um momento assim de eureka, que nós cientistas algumas vezes, temos durante a nossa carreira. Já o segundo pilar é que essa vastidão força o que os cientistas chamam de acomodação cognitiva, que é o processo mental de tentar ajustar as nossas estruturas de conhecimento, ajustar mesmo a nossa mente, o nosso entendimento, para entender essa nova experiência, que é tão grandiosa que não cabe no que conhecíamos até então. O seu cérebro não consegue processar essa nova experiência com as ferramentas mentais que possui ali naquele momento. Então, é como se o seu cérebro tivesse que esticar, você precisa atualizar a sua visão de mundo para acomodar essa nova informação. De modo geral, o deslumbramento pode ser entendido como aquele momento em que o foco em nós mesmos desaparece e você se sente parte de algo muito maior. Vou te dar uns exemplos para você entender onde a gente encontra esse sentimento de deslumbramento na vida real. Bom, ele é despertado, como eu falei antes, pela natureza, com montanhas enormes, a vastidão do mar. Um exemplo específico que eu dei, né, foi o Grand Canyon. Também é despertado pela beleza moral, ou seja, testemunhar atos de coragem, de bondade ou talento de outras pessoas. Também por arte e música, então quando a gente vai ver uma sinfonia, uma obra de arte ou visitar uma catedral enorme. Quando eu morei lá em Nova York fazendo meu pós-doutorado, eu morava em Manhattan e na esquina da minha casa tinha a maior catedral dos Estados Unidos, a St. John the Divine. E eu lembro até hoje, a primeira vez que eu entrei nela, eu fiquei toda arrepiada, muito deslumbrada com a beleza, com a imensidão daquele lugar.
E, além disso, a coletividade também pode despertar o deslumbramento. Então, participar de grandes eventos, rituais, cerimônias, onde todo mundo age ali numa sincronia muito grande. Agora, falando um pouco sobre como as emoções foram sendo estudadas ao longo do tempo, a ciência focou muito em estados negativos, como o medo, a raiva, o nojo. Por muitas décadas, o campo foi dominado pelo trabalho do Paul Ekman, que identificou 6 emoções básicas. Você deve conhecer o trabalho do Paul através da série chamada Lie to Me, ou Engana-me se puder em português. Eu, quando estava fazendo intercâmbio no Reino Unido em 2012, vi a série toda para praticar o meu inglês, que naquela época era bem básico, e gostei muito. Lógico que a série inclui muita ficção, é uma série de entretenimento, que fique bem claro isso, mas dá para ter uma ideia bem legal sobre o trabalho dele. Aí pesquisas recentes expandiram essa taxonomia. Hoje sabemos que existem cerca de 20 estados emocionais distintos, e o deslumbramento é um dos mais potentes para a saúde do ser humano. E como será que a gente mapeia, então, uma emoção tão universal quanto essa? Uma pesquisa feita pela University of California, Berkeley, junto com pesquisadores da Google, mostrou que 16 expressões faciais acontecem de forma similar, em contextos similares no mundo todo. Eles utilizaram inteligência artificial para estudar expressões faciais em vários contextos, como, por exemplo, casamentos, pessoas assistindo esportes e por aí vai. Eles analisaram 6 milhões de vídeos em 144 países. É um estudo gigantesco que, sem a ajuda da IA, seria impossível de ser feito em tão pouco tempo. Eu, como cientista, fiquei chocada com o número de amostras nesse estudo. Os pesquisadores descobriram que o deslumbramento é uma experiência humana amplamente universal. Independentemente da cultura, as pessoas reagem de forma muito semelhante em contextos previsíveis, como ao ver fogos de artifício ou jogadas incríveis nos esportes. Os resultados mostraram que entre 70% e 75% desses padrões de expressão facial são os mesmos em diferentes regiões do mundo, independente da cultura ou país de residência. E quando eu digo padrões, quais são esses padrões? São os padrões físicos mesmo do nosso rosto, quando ele se mexe, quando ele se contrai. No caso do deslumbramento, a boca fica levemente aberta, o queixo cai, os olhos se arregalam, as sobrancelhas sobem. E existem também as reações vocais características, como os sons de uau ou uou. Além disso, o deslumbramento é também acompanhado muitas vezes por arrepios ou calafrios que sobem pela espinha ou pelo braço. E um detalhe bem importante é que é um calafrio de expansão, de encantamento, gera uma sensação de se sentir mais leve, que é bem diferente do arrepio de retraimento ou de temor quando estamos com medo mesmo. Agora indo para a parte 2, a neurobiologia do encantamento, do deslumbramento e o eu menor, ou eu pequeno. Eu já falei o que acontece fora do seu corpo, digamos assim, quando você sente deslumbramento, né? Com as expressões faciais, os arrepios. Mas o que realmente acontece dentro do nosso corpo, dentro da nossa biologia, quando a gente sente o deslumbramento? Ocorre uma ativação do sistema nervoso parasimpático e do tônus vagal. Diferente de estados de estresse ou medo que ativam o sistema nervoso simpático, que é quem ativa aquele estado que a gente já estudou bastante na escola de luta ou fuga, que libera cortisol e adrenalina, o deslumbramento atua como um freio biológico. Ele aumenta o tônus vagal, ou seja, intensifica a sinalização elétrica através do nervo vago, que é o nervo mais longo do nosso corpo, que conecta o nosso cérebro a órgãos vitais, como o coração, os pulmões, o sistema digestivo. E essa ativação sinaliza para o coração desacelerar e para a respiração ficar mais profunda, promovendo o relaxamento. Enquanto o medo gera uma resposta física de retração, como aquela posição da tartaruga de entrar dentro do casco. O deslumbramento já é descrito como uma sensação física de expansão e levantamento. Aí também entra a hipótese do small self, ou eu pequeno ou eu menor, que a gente vai ver o que acontece quando o nosso ego sai do centro do palco. Olha só que contraste bem interessante entre dois estados da nossa mente. De um lado, a gente tem o que chamamos de eu amplificado, que é, infelizmente, o padrão da nossa vida moderna, né? Focado no indivíduo, estressado, sempre ligado à ansiedade, aquela ruminação mental sem fim. Do outro lado, numa posição radical, numa oposição radical, o deslumbramento cria o que os pesquisadores batizaram de eu menor. Então, quando a gente esbarra em algo imenso, a nossa importância pessoal meio que diminui. A gente deixa de ser o centro do universo. E isso não é algo ruim, é
basicamente um alívio gigantesco. O peso de ter que controlar tudo evapora, abre espaço aí para uma empatia, para uma conexão com a comunidade, com a natureza. E é legal notar que esse eu pequeno não é um eu danificado, como na emoção da vergonha. Enquanto a vergonha reduz o nosso status e a nossa autoestima, o deslumbramento reduz o tamanho do ego, sem diminuir o nosso senso de valor, ou o nosso ranking social, digamos assim. Então, ao se sentir menor, o indivíduo deixa de ser o personagem principal da sua própria vida momentaneamente. Aí os pesquisadores fizeram o experimento de Yosemite, que foi um estudo de campo conduzido para testar essa hipótese do eu pequeno. O estudo comparou as reações de turistas em 2 locais diferentes da Califórnia. Um dos lugares era o Tunnel View, no Parque Nacional de Yosemite, que é um local vasto, bem icônico e foi utilizado como grupo teste. E o outro lugar era o Fisherman's Wharf, em São Francisco, que é um ambiente urbano, recreativo, movimentado, e esse foi o grupo de controle. Eles abordaram mais de 1.000 turistas nesses 2 lugares. Depois pediram que todos fizessem 3 tarefas bem simples. 1. Desenhar a si mesmo. 2. Assinar o desenho com a palavra eu. E 3. Escolher entre 7 círculos de tamanhos diferentes aquele que melhor representava como se sentiam naquele momento. O resultado foi bem interessante. As pessoas que estavam em Yosemite desenhavam a si mesmas cerca de 33% menores comparado com as pessoas que estavam na área urbana de São Francisco. Também escreviam a palavra eu num tamanho menor e escolhiam círculos menores para se representar. Só que, curiosamente, mesmo eles tendo se sentido fisicamente menores, os participantes não relataram uma diminuição no seu status social. Isso diferencia o eu pequeno do deslumbramento, como eu disse anteriormente, de sentimentos negativos como a vergonha, que também faz a pessoa se sentir pequena, mas diminui a autoestima. Resumindo, o experimento provou que o deslumbramento causado pela natureza faz com que o indivíduo saia do centro do palco, se sinta menor, mas paradoxalmente se sinta mais conectado ao mundo e ao coletivo, como se fizesse parte de algo muito maior. Aqui a gente já vai para a parte 3, os impactos do deslumbramento no estresse e inflamação. A ligação entre o deslumbramento e a rede de modo padrão é um dos achados mais fascinantes da neurociência moderna, porque ela explica como uma emoção pode desligar o estresse e o foco excessivo no ego. A rede de modo padrão é como se fosse um piloto automático da nossa mente, sabe? É aquela região do cérebro que fica mais ativa quando a gente não está focado em nenhuma tarefa específica. Ela é responsável pelo pensamento autorreferencial, ou seja, quando você está pensando muito sobre si mesmo, remoendo o passado, planejando o futuro, focado nas suas próprias preocupações e ansiedades. Aí, estudos de neuroimagem mostram que, quando sentimos um deslumbramento intenso, como por exemplo ao observar uma paisagem grandiosa, a atividade na rede de modo padrão diminui. Essa queda de atividade é o equivalente neurofisiológico do que os cientistas chamam de dissolução do ego. É o mesmo efeito observado em estados de meditação profunda e também durante o uso de substâncias psicodélicas. Como a rede de modo padrão é a área que acende durante a ruminação mental e a ansiedade, o deslumbramento age como uma intervenção terapêutica natural, silenciando temporariamente o ruído interno de preocupações pessoais. Ou seja, quando a rede de modo padrão se acalma, a nossa importância pessoal diminui. Aí a nossa perspectiva muda. Ao invés de sermos o personagem principal de uma história cheia de dramas, passamos a nos perceber como uma parte pequena, porém integrada, de um sistema muito maior como a natureza ou a humanidade. Outro estudo foi feito por pesquisadores da University of California, São Francisco e de Berkeley para ver se era possível treinar a emoção do deslumbramento no dia a dia. Eles fizeram essa pesquisa com idosos, a idade média ali foi de 75 anos, e os participantes foram divididos em 2 grupos. Eles deveriam fazer caminhadas de 15 minutos, uma vez por semana, durante 8 semanas, ou seja, 2 meses. O grupo controle recebeu instruções simples, só para caminhar, não tinha mais nada. Já o outro grupo, chamado de grupo do deslumbramento, foi instruído a caminhar em locais novos e a focar em detalhes do ambiente que fossem vastos e gerassem um senso de novidade e admiração. Além disso, todos eles tinham que tirar uma selfie durante a caminhada.
Aí os cientistas analisaram essas selfies ao longo das 8 semanas e viram que muita coisa tinha mudado. No início do estudo, as fotos de todo mundo eram bem parecidas. Com o passar do tempo, as pessoas do grupo do deslumbramento começaram a tirar fotos onde elas ocupavam cada vez menos espaço, permitindo que a paisagem e o mundo ao redor dominassem a imagem. No grupo controle não teve mudança nenhuma. Eles continuaram ocupando o mesmo espaço central nas suas fotos. E por que isso é importante? Esse comportamento visual é uma evidência bem mensurável mesmo da hipótese do small self. Quando sentimos deslumbramento, a nossa percepção do próprio ego diminui, como eu já expliquei antes, então você deixa de ser o protagonista, você passa a se sentir como uma pequena parte ali integrada de algo muito maior. E o fato das pessoas terem inconscientemente diminuído o próprio tamanho em suas fotos prova sim que o deslumbramento não é apenas um sentimento, mas é uma mudança real na forma como nos posicionamos em relação ao mundo. Aí entra outra coisa interessante. O deslumbramento diminui também o distress, que pode ser traduzido para aflição ou angústia. E nesse mesmo estudo dos idosos caminhando, quem focou no deslumbramento relatou menos sofrimento diário e mostrou sorrisos mais intensos nas fotos. Nessa mesma linha, outro estudo clínico focou na Covid longa. Muitas pessoas que tiveram Covid-19 continuaram a apresentar sintomas meses ou até anos após a infecção inicial, como fadiga, cansaço e névoa cerebral, que é quando você fica com pensamento turvo, meio confuso. Além dos problemas físicos, essas pessoas frequentemente sofrem de altos níveis de estresse, ansiedade e depressão. Isso que é chamado de Covid longa, né? Quando você já eliminou o vírus, porém continua tendo sintomas. O estudo partiu da ideia de que, enquanto os danos físicos podem diminuir com o tempo, os problemas psicológicos persistem, exigindo aí uma intervenção específica. Então, por que não testar o que o deslumbramento pode fazer nesse caso? Aí os pesquisadores viram que, para quem sofre de Covid longa, praticar momentos de admiração ou deslumbramento funciona praticamente como um remédio natural, que ajuda a desinflamar o cérebro. E como que eles chegaram a essa conclusão? Eles dividiram os pacientes em um grupo de intervenção, que era o grupo que aprendeu a praticar o deslumbramento no dia a dia, e o grupo de controle, que não aprendeu. E o mais legal é que os participantes não precisaram viajar para lugar nenhum. Eles foram ensinados a encontrar o deslumbramento no comum, através de 3 passos simples, realizados 3 vezes ao dia em apenas 90 segundos. O nome do treinamento é O, que em inglês significa deslumbramento. Eu amei esse nome, eu adoro acrônimos, siglas, assim. E eu vou te ensinar esse protocolo no fim desse vídeo, então fica até o final. E aí, após apenas 4 semanas dessa prática de custo zero, curtíssima duração, os resultados mostraram melhoras no grupo de deslumbramento em comparação ao grupo que não fez nada. Redução de 17% na depressão, 12% no estresse e aumento de 16% na sensação de bem-estar. Um resultado ótimo. Agora, bora falar de inflamação. Você já ouviu falar das citocinas? Elas são proteínas que o corpo usa para sinalizar inflamação. Uma delas, chamada interleucina 6 ou IL-6, é famosa por estar em alta em pessoas com estresse crônico, doenças cardíacas, depressão. Aí, um outro estudo, pesquisadores coletaram suave oral, ou seja, um cotonete que passa assim pela boca para coletar uma amostra. Eles fizeram isso com jovens saudáveis para medir os níveis de IL-6 e para cruzar esses dados com as emoções que eles sentiam. De todas as emoções positivas, como alegria, amor, orgulho, diversão, o deslumbramento foi o campeão absoluto. Ele foi o preditor mais forte de níveis baixos dessa proteína inflamatória no corpo. Ou seja, quanto mais deslumbramento você sente, menos inflamado o seu corpo tende a ficar. Então, cultivar o deslumbramento no seu dia a dia é, sim, uma forma de reduzir a inflamação no seu corpo. Aí, a gente entra num mecanismo biológico bem interessante. Quando o corpo está inflamado, a tendência natural é o retraimento social e a redução da exploração de forma geral. O deslumbramento faz exatamente o oposto. Ele desperta a curiosidade, o desejo de explorar e a conexão social. Enquanto a vergonha é uma emoção que comprovadamente aumenta a inflamação e faz a gente querer se esconder, o deslumbramento nos abre para o mundo, sinalizando para o corpo que é seguro reduzir as respostas inflamatórias.
E isso se conecta bastante com a parte 5, onde eu falo de efervescência social mais tarde. Agora, bem conectada ao estresse, você já sentiu que o seu dia simplesmente não tem horas o suficiente? Quando eu morava e trabalhava em Nova York, eu sentia isso o tempo inteiro. Parecia que eu estava literalmente correndo contra o tempo, sabe? Agora a gente entra então na parte 4, o efeito Matrix no tempo. A ciência descobriu que o deslumbramento tem um superpoder temporal, digamos assim. Diferente de outras emoções, ele expande a percepção do tempo. Em um estudo, pesquisadores provaram que quando sentimos esse maravilhamento, a sensação de urgência diminui e a gente sente como se tivesse mais tempo disponível. É como se o momento presente ficasse mais largo, mais longo, permitindo que você respire e saia daquela correria mental frenética. E o resultado é transformador. Ao sentir que o tempo não é mais um inimigo escasso, as pessoas tornam-se mais pacientes, menos estressadas e mais dispostas a doar o seu tempo para ajudar os outros. É literalmente uma folga biológica para sua mente e um convite para viver de forma mais generosa e forma mais presente. Mas como é que os cientistas provaram esse efeito Matrix no tempo? Eles usaram experimentos de comparação. Pesquisadores da Universidade de Stanford, em Minnesota, dividiram as pessoas em grupos. Metade assistiu a vídeos que causassem deslumbramento, como imagens de baleias gigantes, montanhas, enquanto a outra metade viu coisas só bobas, divertidas ou felizes, como um desfile de rua ou carnaval, por exemplo. Depois, todos responderam a perguntas sobre como sentiam o relógio, e o resultado foi impressionante. Quem sentiu o deslumbramento relatou que o tempo parecia abundante e disponível, enquanto os outros continuavam sentindo a pressão da correria do dia a dia. Outros estudos foram para o mundo real, usando caminhadas do deslumbramento e diários emocionais, confirmando que quando a nossa mente foca em algo vasto e novo, ela ancora no presente com tanta intensidade que o tempo parece esticar. Esses estudos provaram que quanto mais deslumbramento sentimos no dia a dia, menos atropelados pelo tempo a gente se sente. Além da natureza e do tempo, o gatilho mais comum para o deslumbramento é o que chamamos de beleza moral. Isso acontece quando a gente testemunha um ato de coragem, bondade ou um talento excepcional de uma pessoa. Nesses momentos, o nosso corpo libera ocitocina, um hormônio produzido no hipotálamo, que é bem conhecido como o hormônio do amor. Ele tem várias funções, como estimular as contrações uterinas do parto, fazer a ejeção do leite materno, mas ele também regula o vínculo social e o afeto. Como a gente já falou antes, o deslumbramento nos faz focar menos no nosso eu e mais no bem-estar dos outros. Então cria um impulso biológico para você ajudar as pessoas. Isso nos leva ao conceito de efervescência coletiva. Quando estamos em um show de música, num estádio ou praticando esportes coletivos, os nossos cérebros e os corações se sincronizam com as pessoas ao redor. Então a efervescência coletiva é essa energia, essa união que as pessoas sentem quando se reúnem em um grupo para o mesmo propósito. Nesses momentos, os indivíduos compartilham a mesma emoção e formam um laço social, aquela sensação de que todo mundo ali virou uma coisa só, sabe? Eu adorei essa parte da efervescência. Agora vamos para a parte prática, a parte 6 desse vídeo, os protocolos. Como que a gente pode induzir intencionalmente esse estado de deslumbramento na nossa vida? A ciência identificou ferramentas acessíveis que você pode usar hoje mesmo, sem nenhum custo aí na sua casa. A primeira é a caminhada do deslumbramento, aquela da pesquisa que eu falei sobre os idosos. O protocolo é assim, você tem que caminhar por apenas 15 minutos uma vez por semana. Você tem que fazer essa caminhada sozinho, para evitar distração, conversa. E a instrução é, direcione a sua atenção para fora de si mesmo. Foque em algo ali muito pequeno, bem detalhado, como a textura da folha, um inseto no chão, ou a pétala de uma flor. E aí, em seguida, você já muda para uma visão maior, uma visão mais panorâmica. Você pode olhar a copa das árvores, o horizonte, as nuvens. Então, você tem que praticar esse olhar focando primeiro em algo pequeno, depois expandindo para algo maior. A segunda ferramenta é o método O, que foi o protocolo usado naquele estudo de Covid longa. Ele consiste em 3 passos de 30 segundos cada, praticado 3 vezes ao dia. Primeiro vem a letra A, de attention, ou atenção,
onde por 30 segundos você tem que focar totalmente em algo que você aprecia ou considera incrível no ambiente onde você se encontra. Depois, o W de wait, ou espera, onde você tem que desacelerar e fazer uma pausa de 30 segundos. Você não faz nada além de continuar olhando para esse objeto ou coisa que você escolheu. Depois é o E de exhale e expand, onde você tem que soltar o ar lentamente para meio que amplificar a sensação física do encantamento. Agora o meu desafio para você essa semana é simples. Não tem que esperar uma viagem para o Grand Canyon ou ir para um lugar maravilhoso. Você tem que praticar ou esse método all ou a caminhada do deslumbramento aí na sua casa, no seu bairro. Sai do foco do seu ego, observa o mundo e isso pode muito melhorar a sua vida. Aí você vem, volta aqui nesse vídeo e me conta nos comentários qual dos protocolos você usou, como você se sentiu. Eu vou adorar saber. Me siga nas outras redes sociais para não perder nada. Se inscreva aqui no canal que não custa nada para você e me ajuda a difundir ciência pelo Brasil. Compartilhe com algum amigo ou familiar que vá se beneficiar com esse conteúdo e deixe o seu like. Obrigada pelo seu tempo e sua atenção e por se interessar na ciência. Nos vemos na semana que vem. Tchau!